E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, continuando o nosso estudo do capítulo 21 do livro Nosso Lar. No programa passado nós terminamos, quer dizer, quase não terminamos o assunto sobre passes, porque nós abrimos um parênteses, porque a dona Laura, ela conta para o André Luiz que depois da leitura de 300 anos passados da sua existência, né, até aquela época, durante 2 anos, após isso, ela foi encaminhada a receber passes de técnicos para que ela, como ela mesmo coloca, ela penetrasse os domínios emocionais das recordações, para que ela não só tivesse a informação, mas tivesse também o sentimento que levou ela a praticar o que ela fez, né? Porque ela vai dizer agora, nós vamos continuar a nossa leitura, ela vai falar que ela começa a entender que ainda tem muita coisa para fazer, muito aprendizado a ser feito e muita retificação também. Estamos no 15º parágrafo e ela vai, no meio mais ou menos, né, ela vai falar assim: Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Memória integral é o conjunto da lembrança, do conhecimento, com o sentimento, com a emoção do que se lembrou. Lembremos que eles ficaram 2 anos só lendo. Nas horas vagas. Sem prejuízo do trabalho, né? Isso. Então agora ela está lembrando desde 300 anos. Né? Memória integral. E no passe que eles deram, eles despertaram energias adormecidas. Isso. Adormecido não quer dizer que não existe. Quer dizer, o que acontece? Tá, ele falou em energia adormecida. Não é que ela não exista mais, ela existe ainda, ela só está adormecida. Tá tudo então, gravado. Isso que eles fizeram há 300 anos atrás, não é que eles agora estão bonzinhos. Essas energias, vamos dizer, negativas que eles tinham, esse comportamento, eles estão adormecidos. E isso é um ensinamento para nós. Porque nós estamos com muita coisa adormecida. É porque a oportunidade de provar para nós mesmos se já melhoramos naquele setor ou não, pode não ter aparecido ainda, mas vai aparecer. Exemplo maior que nós temos disso no Evangelho é Pedro, quando fala que vai morrer por Jesus. Senhor, eu vou morrer por Senhor. No outro dia, não, você vai me negar três vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele se magoou e fez, e aconteceu. Ele não se conhecia realmente, integralmente. Exatamente. Essa energia adormecida é a falta do autoconhecimento. É isso, principalmente, gente, que a ideia do Espiritismo nos traz, porque o Espiritismo é uma ideia para modificar o nosso pensamento. É a nossa necessidade de nos inteirarmos das informações que ele nos traz, através da leitura e do estudo edificante, e a partir daí começarmos a mudar a ideia perante a vida. E as oportunidades vão surgindo cada vez mais. Então essa energia adormecida que eles despertaram nele, mas puderam despertar nele porque a dona Laura e o marido, através do trabalho, estavam mais equilibrados, podiam fazer isso nele. Porque ela diz ali, anteriormente, que a leitura apenas informa. E nós focamos bem isso, demos exemplos. E aí eu lembro muito bem do Divaldo Pereira Franco falar em algumas palestras da questão do que ele fala do espírita de gabinete. Palavras dele, espírita de gabinete.
sabe, mas não sai daquele gabinete, não vai para a rua, não vai para a multidão, não vai para... Né, se isola totalmente. É a TBC que a gente Turma leu, da Boa Conversa. que a gente leu lá no centro, no livro, né, ontem. Contos Deste da Outra Vida? Contos Deste da Outra Vida. Isso, do Irmão o X, título né? é TBC. Hilário Silva, né? Parece. Não, é o Irmão X. Irmão X, desculpa. Psicografado pelo Chico também. Então é isso. Turma da Boa Conversa. Nós temos que nos vigiar quanto a isso. Nós temos que executar o trabalho como os espíritos orientam. Também não é fazer de qualquer maneira. É como os espíritos orientam. Como é que nós devemos fazer. Então é isso. Memória integral. Puderam ter a memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Eita. Né? Então, ela provavelmente, 300 anos atrás, 1630 e poucos, ela provavelmente europeia, acredito que sim, né? Porque ela fala que a dívida é para com o planeta, porque, claro, nós estamos brasileiros. Na realidade, nós estamos brasileiros, mas nós já fomos franceses, ingleses, a Dona Laura, a segunda Teresa foi holandesa. Segundo meus devaneios, Dona Laura, né, em 600 e pouco era holandesa. Ai, meu Deus e do céu. todos nós, sem Gente, exceção. isso é a opinião dela, hein? Pelo amor de Deus. Não, é lógico, é meu devaneio, não, tem que frisar, né? Devaneio. Tá, mas todos nós, né, temos dívida para com o planeta. Ela foi muito feliz quando ela coloca isso. Nós somos cidadãos do universo. Nós somos, e por isso somos herdeiros de Deus. É muito bonita essa frase, né? A Miranda, gente, foi freira, tá? Isso eu sei. Isso você sabe. Mãe Miranda. Aí o André Luiz continua com a sua curiosidade, né? Terminamos o assunto da memória e agora ele quer saber, cadê o Ricardo? Não é? Muito interessante o que ela fala, débito com o planeta. Tem, né? Que reencarnar. Porque os espíritos dizem, tem uma mensagem, que eu vou achar aqui, um espírito chamado Militão Pacheco. Ele diz que nós já vestimos em todas as latitudes que a Terra tem, nós já habitamos. Professamos todas as religiões, né? O Eusébio também fala isso no livro, eu acho que é a preleção de Eusébio aos mensageiros ou ao obreiro? A preleção de Eusébio, ele fala isso, que a gente já viajou por tudo que é lugar. Já tivemos todas as religiões, já vimos todas as glórias e derrotas de todas as civilizações. O título é O Espiritismo Pergunta. Muito interessante, por cima do que ela faz. E a preleção de Eusébio, podem também procurar, que também é muito boa, acho que é no... é do livro O Espiritismo Pergunta, né? É o Espírito Militão Pacheco. E ele, no final da mensagem, é muito interessante essa frase, que ele fala: perante o bem, quase sempre, temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade. Vou repetir. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Então, ele diz aqui nessa página que o nosso corpo físico, define o nosso corpo espiritual. Não, a preleção de Eusébio é no livro O Mundo Maior, capítulo 2. Ele vai falar exatamente a mesma coisa do Militão, que a gente já viajou, somos pássaros feridos, caídos, né, de muitas viagens aí reencarnatórias. Então ela está dizendo que se tem débito, vai ter que reencarnar, não tem jeito, ainda é a nossa condição planetária, né? O livro é O Espírito da Verdade, tá, gente? O livro, onde está essa página do Espiritismo Pergunta, é o capítulo 18. Certo. Então o André Luiz agora está curioso, cadê o Ricardo? Não é? Já que ele chegou na casa, ela apresentou todo mundo, mas não apresentou o Ricardo. E ela falou que o Ricardo, junto com ela, começaram a ter as lembranças do passado. Então ele agora quer saber: e onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. Ele achava que o Ricardo ainda estava encarnado, desencarnado. Desencarnado, né? Ali morando ali, né?
A genitora de Lísias... Não esquecendo que foi com o trabalho do Ricardo que ela teve a casa. Mas ele não sabe se ele está então, lá ou... Não, só para a gente ver a transitoriedade das coisas, porque é através do trabalho dele, se esforçou, e quando ela chega, ele recebe, e não usou a casa antes dela chegar. Lembramos disso, muito legal. E aí ele esperou ela chegar para inaugurar a casa, a dona da casa. Então, quando só que agora, vamos ver que ele já não está mais lá. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referente ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos muito trabalho na Terra. Tereza, não vamos esquecer que eles já estão no certo do equilíbrio. Puderam lembrar de 300 anos atrás, através do trabalho. Então, quando ela fala aqui, combinamos novo encontro nas esferas da crosta, essa combinação, quer dizer, é um planejamento reencarnatório que ela está falando aqui. Esses planejamentos... Teve assessoria. Teve assessoria e concordância, mas só é permitido para espíritos equilibrados, porque coincide com a vontade dos espíritos superiores, que por sua vez coincide com a vontade de Jesus. Então, o planejamento reencarnatório ele é feito através do meu livre-arbítrio, se ele coincidir com a vontade dos espíritos superiores. Mas então eu sou a marionete na mão de Deus? Não somos marionetes. Nós somos criancinhas. Nós somos crianças espirituais. Né? Jesus falou assim, deixai vir a sua criança, criancinhas. Você deixa a sua criança ir para o colégio quando ela quer, todo sozinha? Dia. Se minha mãe fizesse isso, eu estava enrolado. Então, vamos agora. Está chovendo, está frio, está sol. Não, vamos. Então é assim. Então, o livre-arbítrio, nesse sentido, para nós ainda é assim. Quando o livre-arbítrio coincidir com o de Jesus, aí a minha escolha. Livro Obreiros da Vida Eterna, Espírito Asclépios, que é um espírito muito superior que vai encarnar, que vai trazer uma mensagem para a colônia. E o André Luiz vê tanta luminosidade que ele pergunta, meu Deus, mas de onde é isso, espírito? Que elevação é essa? E aí o instrutor explica a ele que espíritos daquele que late reencarnam em média de 800 em 800 anos, se quiser. Mas esse se quiser é coincidência com a vontade de Jesus. Exemplo disso que a gente tem notório é João Evangelista reencarnando como Francisco de Assis. E o João Evangelista viveu 100 e poucos anos, Francisco de Assis nasceu em 1100 e pouco, quer dizer, foram 1000 anos aí de diferença. Quando Jesus achou por bem, pediu a João que viesse à Terra trazer uma mensagem para reerguer a igreja. Né? A mensagem é essa. E aí a vontade de um e de outro, coincide com a vontade. Né? A nossa ainda não coincide muito com a vontade de Jesus, não. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos, partiu para a reencarnação na Terra. Né? Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. É você, Teresa. Para lembrar, não sou eu não, para lembrar que a Teresa é a mãe da Heloísa, que chegou há pouco tempo lá na casa da dona Laura, que desencarnou por tuberculose, e a mãe também foi contaminada pelo... Ela se sente até culpada, né? Ela se sente culpada, a mãe também foi contaminada e agora ela já está para chegar. E a dona Laura está dizendo que ela está para ela reencarnar também, só falta a Teresa chegar. Porque quando a Teresa chegar, a Teresa vai assumir, né, lá os trabalhos da casa, talvez os trabalhos que dona Laura faça, e ela aí vai ficar mais tranquila para voltar à reencarnação. Só mais um detalhe também, nós estamos vendo aqui a casa, o Ricardo adquiriu a casa, ele reencarnou, a casa ficou lá, dona Laura vai voltar agora, vai ficar com a filha dela, Teresa, com a Heloísa, com o Lísias, o André Luiz está lá de hóspede, né? Esse convívio aí de família nem sempre é assim. Não é assim que ocorre notoriamente. Isso aqui, cada caso é um caso. O próprio André Luiz, onde é que está a família dele? Né? O pai está no umbral, a mãe está na colônia superior, as irmãs estão complicadas também, em situações espirituais. Então, nem sempre essa reunião acontece. Minha casinha, no nosso lar com a minha família. Isso não é sempre assim. Depende muito da sintonia de pensamentos no bem. No bem. Porque se tiver sintonia no mal, aí piora a separação, mais ainda. Então,
só fazendo um lembrete, né? Mais o que os espíritos nos dizem, que a Teresa focou, nós focamos aqui em programas anteriores, na questão do suicídio. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou me matar para encontrar meu filho. Às vezes não dá um tiro na cabeça, não dá uma facada, não dá uma coisa mais traumática, mas desanima perante a vida. É um suicídio também, indireto, mas é. E dependendo do conhecimento que a pessoa tenha, pior ainda a situação. Aí que não vai encontrar o filho mesmo, porque a sintonia vai estar totalmente diferente. Então que a gente observe isso, né, por nosso aprendizado, porque nem sempre é assim essa reunião familiar que está acontecendo aqui. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Talvez pela falta de conhecimento de algum religioso. Não, ela diz, né, que é por conta dos sacrifícios, ela não precisa passar. Mas vai passar algumas horas. Essas algumas horas possa ter... A gente não tem como avaliar, não diz, né? Comparado ao André Luiz, nossa, né? São anos, né? Ficou anos, né? E a gente sabe de espíritos que estão há 300 anos desencarnados, séculos, em regiões, né, de muito sofrimento e muita dor, ficar umas horinhas não... Quem está acostumado ao trânsito do Rio de Janeiro, umas horinhas não é nada. Pega um trem de manhã, 6 da manhã, nossa, né? Mãe, já está todo mundo acostumado. Então, a passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Porque se a gente lembrar, a dona Laura, ela ficou viúva com 4 filhos, teve que trabalhar rudemente e colocou os filhos para trabalhar também. Ela coloca isso. E aqui ela está reiterando aquela informação, dizendo, talvez a Teresa, né, seja mais velha, ou não sei, né, mas é alguém que foi sacrificada desde a infância. Talvez para dona Laura trabalhar, a irmã mais velha sempre fica ao cuidado dos menores. Ela diz anteriormente, eu reli anteriormente, ela diz assim, ó, muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar ridos serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união, que é o caso da Teresa, os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi, olha o que ela fala, depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Né? Então, a Teresa, ela não precisou ficar nessa situação porque ela viveu, não é? Mas não é só aquela questão que ela sofreu, ela bem sofreu. Porque às vezes a pessoa pode achar que eu sofri, né? Eu passei isso, passei aquilo, mas o problema é como passou isso ou como passou aquilo. Não é porque ela se sacrificou, fez profundos sacrifícios, mas na tranquilidade, na aceitação, porque senão ela teria tido um comportamento diferente ao adentrar ao mundo espiritual. Se ela fosse uma pessoa revoltada, se ela fosse uma pessoa desequilibrada pelo que ela passou na infância, pelos sacrifícios, ela não estaria nessa situação confortável. É porque o trabalho, tudo que ela passou, fortaleceu ela, com certeza. Deu a ela experiências e fortaleza que uma pessoa, uma criança que tem tudo na mão, a tempo e a hora, que é poupada de tudo que é problema, não vai saber enfrentar quando ficar adulto. E muito menos quando chegar no mundo espiritual. Toda essa formação que ela teve no trabalho, na luta, no sacrifício, sedimentou nela uma fortaleza que está ajudando ela, deve ter ajudado na fase adulta e está ajudando agora na entrada dela no mundo espiritual. Isso é um exercício que a gente tem que ir fazendo, né? Fazendo sempre,
porque a nossa fatalidade é o bem, evoluir sempre, até o ponto de chegarmos um dia a sermos como Gesiel, que é o personagem do livro Paulo Estevo, em que ele foi condenado a trabalhar nas galés. Galés era onde se remava aqueles navios lá no porão infecto, cheio de ratos e etc. E ele está lá nas galés acorrentado, né? E aí um companheiro dele que está lá remando reclama assim, estou lendo aqui do livro Paulo Estevo: ai de nós, exclamou um colega desalentado, são raros os que resistem a esses remos malditos por mais de 4 meses. Olha a resposta de Gesiel: mas todo o serviço é de Deus, meu amigo. Respondeu, eu fico rindo quando eu leio isso. Respondeu Gesiel, altamente inspirado. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. Até o dia que nós falamos assim, convictamente, realmente de coração. Vamos chegar lá. E aí a dona Laura conclui: pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. Quer dizer, ela vai substituir Dona Laura lá no Ministério do Auxílio, onde a Dona Laura já trabalha. Tem emprego. Já tem, já vai começar no trabalho. E partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. E aí a palestra se encerra, né? O André Luiz, nesse capítulo, encerra essa parte da palestra, porque a palestra vai continuar. A conversa é boa, hein? Com certeza, né? Então, pelo menos o assunto da memória, das recordações da vida passada se encerrou. E ela está vendo, né, Tereza, interessante, ela está conversando com o André Luiz, uma coisa que a gente pode extrair também, ela está vendo uma pessoa interessada em aprender. E é muito mais fácil a gente falar para alguém que está interessado Sim. em aprender. Não é? Está ajudando ele. É muito mais fácil também a gente ajudar alguém que está interessado em evoluir. Muito mais. E aí a conversa rende, não é? A conversa rende nos ensinamentos, né, do que ela propõe a fazer. E o mesmo sentimento que uma mãe teria enquanto encarnada, né, de desencarnar e saber que os seus filhos estão amparados, são trabalhadores, o sentimento continua o mesmo. Porque a dona Laura está preocupada. Quem é que vai ficar com os meus filhos? São grandes, né? Trabalham, mas a neta, quem é que vai continuar meu trabalho lá no Ministério do Auxílio? Então, a gente começa a entender que a desencarnação não nos muda de uma hora para outra, não é? Nós, ao chegarmos no mundo espiritual, vamos ter o mesmo comportamento que temos aqui enquanto encarnados. E isso que a Tereza está falando, se nós não treinarmos o trabalho aqui, seja em que setor for, como nós lemos aqui Gesiel no Paulo Estevo, não precisa ser nos remos, né? Mas que setor for, né? Vamos chegar lá. Mas que trabalhemos, procuremos trabalhar o menos irritado possível, o menos inconformado possível, porque quando desencarnarmos, nós vamos continuar o mesmo. Nós só vamos ficar invisíveis. É a mesma pessoa. E aí fica muito mais difícil para nós mesmos, até para os espíritos nos ajudarem no plano espiritual, que é o exemplo que a dona Laura está dando para nós, não é? Tá? Então, chegamos, né, ao final do nosso programa. E do capítulo. Ao final do capítulo. Graças a Deus. Eu acho que a gente já... Foi o mais longo, acho que até agora. Eu acho que foi um dos mais longos, né? Mas é a conversa, ela continua a conversa. É um assunto, como a gente colocou, é um assunto atual, porque existem muitas pessoas que insistem em fazer regressão de memória, né? Não é proibido, cada um faz o que quiser, mas o Espiritismo nos orienta que isso só deve ser tentado numa situação extrema e com todo cuidado quem vai mexer nesse departamento emocional e mnemônico que nós temos, não é? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, muita paz, muita saúde, não é? Muito equilíbrio. Deus esteja com todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina
e Marco Antônio.